curso do Saber Direito desta semana vai apresentar o direito da moda. Você vai conhecer o conceito legal, a legislação brasileira de propriedade intelectual nessa área e os contratos firmados no direito da moda. As aulas são com a professora Bruna Kopp. Olá pessoal, tudo bem? Iremos iniciar a aula número 3 do nosso curso de Direito da Moda. Iremos então recapitular um pouco de tudo que já vimos nesse curso nas aulas 1 e 2 e poder prosseguir para a aula de número 3 que iremos falar hoje. Durante todo o curso, nós já estudamos o conceito de direito da moda, nós já vimos sobre o que se trata essa área de especialização, já falamos sobre o principal caso que trouxe o estudo do direito da moda para o mundo em si. Falamos sobre também quais são os ramos do direito, as matérias do direito que são correlacionadas ao Fashion Law. Nós tratamos sobre a importância da moda dentro do Brasil, dentro do nosso comércio, tanto do comércio eletrônico como também do varejo normal. Nós conversamos também sobre algumas formas de contratos no direito da moda. Nós falamos sobre o contrato do digital influencer, falamos sobre as principais cláusulas que precisam estar contidas nesse contrato, falamos sobre as regras que precisam ser observadas na propaganda dentro das redes sociais, falamos sobre a importância da formalização desses contratos, sobre o digital influencer ser um profissional que vem crescendo muito e que precisa de uma atenção maior por não ter ainda uma regulamentação da profissão. Falamos também sobre o contrato de modelo, sobre as principais cláusulas que precisam conter nesse instrumento. Falamos sobre as formas de contrato que o profissional modelo pode ser contratado, que é tanto o contrato de natureza civil, que é o contrato de agenciamento, e também o contrato de natureza trabalhista, pelas leis da CLT. Falamos sobre as questões também do trabalho dos menores de 16 anos, como profissionais modelos, que seriam necessários para crianças e adolescentes ter um alvará judicial de autorização, para que eles possam exercer esse trabalho. Falamos também sobre as questões de proteção da saúde física, psicológica e nutricional do modelo. Comentamos também sobre um projeto de lei que está em andamento, que visa trazer a regulamentação dessa profissão. Falamos sobre a taxa de agenciamento. Também falamos nas aulas anteriores sobre o e-commerce de moda, falamos sobre o decreto que regulamenta as vendas pela internet, pela plataforma de e-commerce, falamos sobre as questões que as lojas de moda que vão estar atuando no comércio online, no comércio eletrônico, precisam observar em relação ao direito do consumidor, em relação a trocas, a prazos de arrependimentos. Falamos sobre dicas também para as lojas de moda que vão estar trabalhando aí com o comércio eletrônico, como a questão de ter um provador virtual para evitar essa questão de ter uma repetição nas trocas de produtos. Falamos sobre toda a questão também do comércio eletrônico como um todo, porque a gente sabe que a lei ela trata exatamente ali sobre a plataforma de e-commerce, mas que nós temos outros tipos de venda pela internet, que são as questões das redes sociais. Então a gente trouxe também um amparo ali de como que seria feita essa analogia para a proteção do consumidor e o que as lojas de moda precisam observar nesses comércios para que esteja sempre ali dentro da regularidade. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre 2 contratos do direito da moda, que são contratos mais empresariais, onde a gente vai estar falando sobre o contrato de licença de uso de marca e o contrato de franquia. São contratos utilizados pelas marcas, dentro mais de uma seara empresarial. Então a gente vai conversar um pouco quais são as peculiaridades de cada um, as diferenças entre esses 2 contratos, e quais são os requisitos, o que precisa ser observado para a elaboração desses contratos que são muito utilizados dentro da indústria da moda.
Então, para iniciar a nossa aula número 3, nós iremos começar falando do contrato de licença de uso de marca. Esse contrato está previsto na Lei 9.279, de 1996. E esse contrato é o contrato que vai trazer a possibilidade de uma marca pegar uma licença de uma outra marca para poder utilizar nos seus produtos e ter ali uma valorização. Como é que isso acontece? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia um pouco mais geral, eu sou proprietária, né, de uma marca que ela é registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou está em processo de registro e eu consigo, na verdade, né, ter uma grande valorização da minha marca. Minha marca ela já é bem conhecida, ela já é uma marca que está no mercado há muito tempo e que ela traz assim já um respeito, né, pelos consumidores. Ela já é uma marca que traz uma confiança, né? E o que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar a minha marca para que outras empresas possam usar, né, da minha marca, do meu produto, da minha propriedade intelectual para valorizar o produto, né, da outra pessoa, da outra marca que quer fazer o contrato comigo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu posso ser proprietária, né, de um personagem e aí eu tenho a propriedade intelectual, por exemplo, sobre ele, e aí uma outra empresa, por exemplo, pode ser uma empresa de roupas, ela vem, faz uma licença de uso do meu personagem, da minha marca, do que eu tenho protegido, para que ela possa utilizar a minha propriedade, né, que está protegida ali, intelectual, industrial, dentro dos produtos dela. E aí ela vai fazer essa comercialização desses produtos, né, utilizando a minha marca, utilizando o meu personagem, utilizando o meu direito de propriedade, né, intelectual para valorizar os produtos dela. Então, a gente vê muito isso, né, acontecendo, como, por exemplo, a gente vai em alguma loja e a gente compra, por exemplo, blusas do Mickey, da Minnie, né, da Disney. A Disney, ela faz muita licença de uso de marca. Quando a gente vê parcerias também, né, por exemplo, entre, vamos dar um exemplo aqui, o Burger King e a DC Comics, eles fazem ali uma parceria para poder estar trazendo uma diferenciação, né, no seu produto, oferecendo ali o personagem dentro do lanche, né, que aí vai estar no visual. Então, é exatamente isso. É quando você pega uma marca e aí você faz uma licença com outra para você utilizar a propriedade intelectual dela para valorizar o seu produto, tá bom? Como eu falei para vocês, é importantíssimo, né, que esse contrato ele esteja registrado. Esse contrato também vai precisar estar registrado, né, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas é importantíssimo que a marca esteja registrada, né? Porque, como a gente sabe, para que você possa ter os direitos, né, sobre uma marca, sobre um nome, sobre uma propriedade industrial, é necessário que essa marca esteja devidamente registrada ou em processo já de registro para emissão do certificado de registro, para que você possa, né, dispor ali sobre os seus direitos, né, em relação a ela. Então, o contrato de licença de uso de marca, ele vai ser um contrato que vai ser pactuado livremente entre as partes, né? Então, quem vai estar fazendo o licenciamento, né, o licenciante, ele vai pactuar com o licenciado as cláusulas, né, que eles querem que contenha ali naquele instrumento, para ele poder licenciar a sua marca para que o licenciado possa usar. E o licenciado, ele vai pagar royalties para o licenciante, né, conforme as vendas que forem feitas. Normalmente, esses royalties ficam fixados ali numa margem de 3 a 14%, né, do valor. E aí vai ser realmente de livre disposição entre as partes, né, conforme o princípio geral do direito, que é o princípio da autonomia da autonomia da vontade das partes.
Então, as partes vão pactuar e vão ver as principais cláusulas que elas querem estar colocando ali dentro do seu contrato. Mas é bem importante ter cláusulas gerais que possam estar tratando ali sobre questões importantes, né, do contrato, principalmente sobre como que vai ser feito, né, essa licença do uso da marca, em quais condições, em quais produtos, para que essas especificações estejam contidas direitinho dentro do contrato. O contrato de licença de uso de marca, né, ele vai, como eu falei para vocês, também ser registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, após ele ser pactuado, para que possa ali ter a certificação, né, de que aquele licenciado realmente pode utilizar aquele produto, aquela marca protegida, né, aquele desenho protegido para suas vendas, para valorizar a sua marca. E dentro do contrato de licença de uso de marca, uma coisa que é importante, né, a gente ressaltar é que não há uma transferência do know-how, né? O know-how seria assim, todas aquelas informações e todo um segmento de técnicas, né, de procedimentos que a empresa cede para outra para poder utilizar daquela forma certinha. Não existe isso, não tem uma transferência direta do know-how. Então, o licenciado, ele tem uma autonomia, uma maior liberdade para poder trabalhar, para poder utilizar, né, aquela marca que ele vai estar fazendo ali o contrato com o licenciante. Então, por exemplo, ele vai, né, fazer o contrato com o licenciante, vai pegar aquele produto para utilizar no produto dele, né, para poder trabalhar aquela marca dentro da empresa dele, e ele vai ter uma maior autonomia, tanto na questão de propaganda, tanto na questão de utilização. É claro que tem que haver, né, uma observação ali do mínimo que o licenciante vai estar exigindo, né, para esse contrato, mas não há uma exigência de você seguir regras estabelecidas e muito formais sobre o que você vai fazer, né, com aquela marca, com aquele desenho que você licenciou. Então, isso é uma coisa que é uma característica, né, do contrato de licença de uso de marca, que já é bem diferente do contrato de franquia, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí vocês vão entender a diferença, né, da licença de uso da marca para o contrato de franquia. Como eu falei para vocês, né, as questões dos royalties, que ficam ali entre 3% a 14% dos valores que vão ser passados para o licenciante, né? Os royalties são os pagamentos dos direitos que o licenciante tem sobre a marca. Então, se eu vou fazer um contrato, né, sou uma marca licenciada, faço um contrato com o licenciante para utilizar uma propriedade intelectual, industrial dele, eu vou ter que passar para ele, né, um valor do que eu vender, do que eu for utilizar ali também, né, com a propriedade intelectual dele. Porém, a gente sabe que pode acontecer, né, de, às vezes, não ter nenhum tipo de lucro, não ter nenhum tipo de venda do licenciado, fazer o contrato de licença de uso de marca e acabar tendo prejuízos e, às vezes, não conseguir, né, retornar o valor que estava, às vezes, pactuado ou que ele queria, né, eu tinha expectativa de conseguir para passar para o licenciante. Mas nesse caso, se isso acontecer, né, a gente vê que de qualquer forma o licenciado utilizou o direito de propriedade intelectual, industrial do licenciante. Então, geralmente, o que é estabelecido no contrato? É uma cláusula que a gente chama do mínimo garantido. Isso seria o quê? Você já pactuar, né, dentro do contrato de licença de uso de marca, caso você esteja advogado e esteja trabalhando aí com um contrato assim, né, um mínimo garantido para o licenciante. Então, caso o licenciado ele não tenha aquele retorno esperado, né, e obviamente também o licenciante não tem desse retorno, a gente consegue colocar pelo menos uma cláusula ali que a gente chama do mínimo garantido, que é um valor que já vai ficar pré-estabelecido, né, dentro do contrato, em que, havendo uma situação deste tipo, né, aconteceria do licenciante ter resguardado ali pelo menos um mínimo de royalties, né, de um valor
que fica pré-estabelecido para que ele não venha, né, a ter prejuízo, já que ele de qualquer forma, né, disponibilizou a sua marca para o licenciado fazer uso. Então, como eu dei para vocês de exemplos, é bem comum a gente ter, né, essa licença de uso de marca bem presente no nosso dia a dia. Então, sempre que você for, né, em uma loja, em um local e você vê que eles estão utilizando um personagem, que eles estão utilizando uma outra marca bem conhecida, né, dentro da marca onde você está indo fazer as suas compras, você vai perceber que ali há um contrato de licença de uso de marca, onde está havendo, né, essa agregação de valor do licenciante para o licenciado e essa retribuição do licenciado em royalties para o licenciante. Um exemplo para vocês, né, como eu já tinha até falado da Disney, a Disney hoje é uma das marcas que mais trabalham com essa licença de uso de marca, né? A Disney licencia os seus personagens e ela tem um valor muito grande, né? Então, quando você vai ali, que você compra uma camiseta que tem o selo da Disney, a marca da Disney, ou que você, e às vezes não é da loja da Disney, né, de uma outra, uma garrafinha, um produto, uma papelaria, tudo isso foi feito um contrato de licença de uso de marca e por você estar vendo, né, às vezes aquela marca Disney, aquele produto ali agregado àquela outra marca, você tem até mais confiabilidade de comprar, você acaba adquirindo mais, porque realmente a intenção é passar, né, o valor do licenciante para a marca do licenciado, para que ele tenha essa agregação de valores nos seus produtos. E é importante, né, ressaltar para a indústria da moda e para os profissionais da moda como é importante, né, você gerir o valor da sua marca. Na próxima aula nós iremos tratar, né, sobre as questões de marca, sobre as questões de registro, né, do desenho, da marca, das indicações geográficas, mas como isso é importante, né, porque se você tiver a sua marca protegida e ela tiver valor, né, de mercado, está em consonância com os valores sociais, com os valores de sustentabilidade, ela cria, né, esse valor maior, ela cria essa valorização que propiciona ela, né, a estar realizando esses contratos de licença de uso de marca que vai trazer um retorno econômico muito grande. Então, por isso que é sempre muito importante que a marca esteja registrada, né? Até porque, para que uma marca possa fazer essa licença, né, de uso, ela precisa estar registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o contrato vai precisar ser depositado lá, né? Até porque o contrato ele só vai ter efeito em relação a terceiros após o seu depósito. Então, assim que ele for depositado, registrado, ele vai ter os efeitos em relação a terceiros, tá bom? Então, o contrato de licença de uso de marca, ele é exatamente, né, para poder fazer essa comercialização, essa exploração da marca, né, do licenciante, que vai ter um cunho, na maioria das vezes, oneroso, tá bom? É claro que o direito a patrimonial, né, que a gente poderia dizer, ele pode ser, às vezes, dispensado, né, o licenciante ele pode fazer em cunho gratuito, mas geralmente é feito em cunho oneroso e como eu falei para vocês, a maior característica desse contrato, né, é de que ele tem uma liberdade, né, o licenciante ele não vai ficar ali cobrando do licenciado, exigindo um padrão de atendimento, um padrão de uso da marca, de uso do personagem, de uso do desenho, ele vai dar mais liberdade para que ele possa atuar, né? Como eu falei para vocês, em questões até de propaganda, em questões de uso mesmo do produto, tem uma liberdade maior. Mas como eu disse para vocês também, não vai poder, né, ter somente, apesar de ter essa liberdade, ele não pode usar de qualquer jeito, né? O mínimo ali tem que ser garantido e pré-estabelecido, né? Então, como eu falei para vocês, ele não tem essa transferência do know-how e é um contrato que tem mais liberdade.
Os contratos, eles podem ser feitos também, né, com marcas estrangeiras, como eu falei para vocês, por exemplo, o caso da Disney, uma marca estrangeira, né? Então, o contrato feito com marca estrangeira, é importante vocês também terem essa visão de que ele também precisa ser registrado, a marca também precisa estar registrada, né? Precisa ter os mesmos requisitos do contrato feito aqui em nível nacional. Até porque, né, para o Banco Central poder fazer as questões de câmbio, né, dos pagamentos, tudo ele vai exigir que esse registro esteja feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, sempre que a gente fala em marca, em desenho, é importante a gente já lembrar que tem que ter o registro, né, para que você possa dispor comercialmente da sua proteção, da sua propriedade intelectual, dos seus desenhos, da sua marca, né, que são aí as propriedades industriais. Então, falando sobre o contrato de licença de marca, né, era exatamente essas principais características que eu queria trazer para vocês. Agora a gente vai entrar um pouquinho para falar sobre o contrato de franquia. A Lei 13.966, de 26 de dezembro de 2009, é a lei que traz todas as questões que precisam ser observadas no contrato de franquia. Vocês devem perceber que é uma lei nova, né, de dezembro de 2019. Então, sim, a gente teve uma modificação, né, são novas regras, é uma nova lei que veio trazer algumas questões que eu vou comentar com vocês, né, diferentes para o contrato de franquia. Mas o contrato de franquia, agora falando sobre ele em si, a gente vai perceber que ele tem características bem diferentes do contrato de licença de uso de marca. E aí, no final, a gente pode até fazer um link, né, das principais características de um e de outro para vocês poderem entender bem a diferença, porque muita gente confunde o contrato de franquia com o contrato de licença de uso de marca. Então, o contrato de franquia, ao contrário do contrato de licença de uso de marca, ele comporta a transferência de todo o know-how. Então, todos os procedimentos, técnicas, especificações, padrões de atendimento daquela empresa que vai estar, o franqueador, né, que vai estar passando, né, esse seu negócio, esse seu modelo de negócio, ele vai transferir todo esse know-how para o franqueado. Então, assim, o franqueador, ele vai passar o seu modelo de negócio em si. Ele vai dizer como é que tem que ser feita a venda daquele produto, como que é o estilo, como que é o padrão de atendimento. Então, ele comporta toda essa transferência do know-how do franqueador para o franqueado, para que ele cumpra e siga exatamente aquele padrão de modelo. Isso acontece, né, porque o franqueador, ele visa manter um padrão de qualidade, um padrão de atendimento, para que a sua marca, né, seja perpetuada e que ela mantenha, né, exatamente essa palavra. A gente vai repetir, né, mas literalmente um padrão em todos os lugares aonde ela estiver. Por exemplo, o McDonald's, ele é uma franquia. Em todo lugar que você vai, você vê que o McDonald's é do mesmo jeito, são as mesmas comidas, são as mesmas promoções, são os mesmos produtos, o mesmo uniforme, o mesmo padrão de atendimento, né? Por exemplo, também franquias de café, Starbucks. Em todos os Starbucks onde você vai, você tem ali o mesmo uniforme, os mesmos cafés, os mesmos drinks. Você vai ter sempre um padrão de produto, de atendimento, de qualidade, que se você estiver numa loja em Brasília, numa loja em São Paulo, numa loja em Nova York, você tem esse padrão de atendimento, de produto que é sempre o mesmo, de qualidade. Então, essa é a principal preocupação do franqueador, é que o franqueado tenha esse padrão de trazer o trabalho completamente igual, né, ali nos parâmetros estabelecidos por ele. Então, este contrato, né, ele tem alguns requisitos que eu vou começar a falar para vocês, mas a principal diferença dele para o contrato de licença de uso de marca é esse, porque na licença de uso de marca você vai ter uma maior liberdade para trabalhar a marca, né, do licenciante, e aqui não. Aqui, por exemplo, você tem que fazer exatamente da forma que o franqueador vai estar solicitando, da forma que ele vai passar para vocês, né, porque ele passa todo o procedimento, todo o manual para que o franqueado possa seguir.
Então, como por exemplo, eu falei para vocês no caso da licença de uso de marca, né, em que ele tem até para fazer propaganda, ele tem mais uma liberdade. O franqueado não. Aqui no contrato de franquia, ele paga geralmente, né, para um fundo da franquia, onde até a propaganda ela vai ser uma propaganda unificada, né, onde você vai estar sempre atrelado ali à marca em si, a questão de manter mesmo aquele padrão, tá bom? Então, no Brasil, a gente tem diversas franquias, né? É um dos comércios, assim, né? É um dos contratos empresariais que mais crescem no país, né? E a gente pode dizer aí que o contrato de franquia, né? Ele vem crescendo bastante porque como você tem uma transferência, né, de um know-how, você compra um modelo de negócio, então o empresário, né, ele já começa a elaborar esse trabalho dele, né, com um programa todo completo. Então, ele traz um pouco mais, né, de facilidade para você começar na área empresarial, até porque você já inicia com um modelo de negócio completo. E temos no contrato de franquia um documento que chama Circular de Oferta de Franquia, tá bom? Essa circular de oferta de franquia, ela vai conter todas as informações necessárias que o franqueado precisa saber para poder aderir, né, àquela franquia que o franqueador vai estar passando. Porque o que acontece? No contrato de franquia, o franqueado, né, ele paga uma taxa de adesão, uma taxa para ele adquirir aquela franquia. Já no contrato de licença de uso de marca, não. Você faz o contrato entre as partes e tem só o pagamento dos royalties. No contrato de franquia, você paga uma taxa para que você possa ali aderir, né, àquela franquia, àquela marca e começar a trabalhar com ela. Mas o que acontece? Devido a isso, é muito importante, né, que o franqueado ele tenha total consciência de tudo que está disposto naquele contrato de franquia, nas imposições que ele vai ter, né, porque como eu falei para vocês, é um contrato mais rígido, onde você tem que seguir todo o know-how da empresa, né, da empresa franqueadora. Então, é importante ter essa circular de oferta de franquia. Na verdade, está na lei das franquias, né? E é obrigatório que o franqueador elabore um documento que chama Circular de Oferta de Franquia, em que contenha diversas informações que eu vou listar aqui para vocês uma por uma, para que seja observado e entregue ao franqueado para que ele possa fazer a assinatura do contrato de franquia. A circular de oferta de franquia tem que ser entregue com 10 dias de antecedência da assinatura do contrato, sobre pena, né, de esse contrato ser rescindido, né, caso o franqueado entenda que houve alguma violação dos seus direitos, e pode até vir a ser ocasionado dentro dessa relação entre as partes responsabilidade, né, de perdas, danos e royalties, enfim, de todas as questões inerentes ali ao contrato. Então, a circular de oferta de franquia precisa ser entregue com pelo menos 10 dias antes da assinatura do contrato. E aí, então, eu vou ler para vocês alguns dos principais requisitos, né, que precisam estar dentro dessa circular de oferta de franquia. Mas, para vocês terem uma ideia, o mais principal, né, que precisa assim, conter, né, apesar de que tem um rol na lei que ele traz nas especificações, mas é a noção geral do investimento que o franqueador vai estar fazendo para que ele tenha ideia, né, do balanço, de todas as questões que são envolvidas ali naquela franquia, naquela marca, né, do franqueador, para que ele possa ter ideias dos riscos, né, dos prós e contras, para ele realmente pagar e aderir a esse contrato e vir a fazer o contrato de franquia. Por quê? Mais uma característica, o contrato de franquia é um contrato que obriga mais as partes, né? Ele é mais fechado, já o contrato de licença de uso de marca é um contrato que não obriga tanto, ele é mais aberto. Então, o contrato de licença de uso de marca, ele tem um tempo de duração sempre menor, o contrato de franquia é um contrato que dura mais. Então, essa circular de oferta é exatamente para proteger o franqueador, para proteger o franqueado, para que ele possa ter ciência, né, do que ele vai estar ali aderindo, o que ele vai estar assinando, as obrigações que ele vai estar tendo. Então, ele precisa ler essa circular com 10 dias de antecedência da assinatura do contrato para ele poder fazer da melhor forma possível essa adesão.
E como que funciona, então, dentro dessa circular de oferta de franquia? É importante ter a apresentação geral da franquia e todas as suas atividades. Então, a apresentação da marca, do valor, de como que é aquela franquia e quais são todas as atividades que ela faz, quais são todas as áreas de segmentos em que ela atua, tá bom? Os históricos e credenciais da empresa, quais são as empresas que têm relação direta, né, com aquela franquia, balanços e demonstrações financeiras relativas aos últimos 2 anos do exercício. Então, para o franqueado ter essa ideia, né, de qual é a projeção de ganhos, né, que ele vai ter ali dentro daquela franquia, com quanto tempo. A gente costuma até colocar também, né, quantos franqueados que saíram da franquia durante um período de tempo também, para a gente também conseguir ter essa noção dos riscos, né? Todas as pendências judiciais, porque o franqueado precisa ter ciência, né, das pendências judiciais que aquela marca tem, aquela marca de franquia, para que ele possa estar ciente na hora ali de fazer a adesão. Descrição detalhada de todos os negócios e atividades que serão desempenhados pelo franqueado, né? Porque, como eu falei para vocês, o franqueado, ele vai precisar seguir exatamente os procedimentos e técnicas que a empresa franqueadora traz. Inclusive, a empresa que é a franqueadora, né, ela faz um treinamento, né? A matriz lá, a franqueadora, faz um treinamento com o franqueado, treinando inclusive os seus funcionários, né, para que eles tenham essa procedência ali de qualidade, de atendimento, de padrão, porque realmente o know-how é totalmente transmitido. Você compra um modelo de negócio, então essa informação precisa estar na COF, que a gente chama, né, que é a circular de oferta de franquia. Nós precisamos também, né, ter nessa circular de oferta todos os investimentos e todas as taxas descritas, né, que vão estar envolvidas nesse contrato, tá bom? Envolvimentos necessários do franqueado e o perfil ideal para gerir uma unidade, especificações quanto à localidade de instalação, porque até isso o franqueador pode exigir do franqueado, né? Por isso que é muito importante que essa circular seja lida antes da assinatura do contrato, né, sob pena de nulidade. Informações detalhadas sobre a obrigação do franqueado, né, de consumir produtos de fornecedores indicados pelo franqueador. Então, também isso pode acontecer, né, do franqueado ele só poder comprar e adquirir produtos de uma determinada marca, né, que a empresa franqueadora determina. Então, ele pode ficar limitado a isso e, às vezes, na região que ele está, ele não tem tanto fácil acesso a esses produtos, a essa marca específica. Então, tudo isso precisa estar na circular de oferta de franquia para que ele não venha ter um prejuízo, né, após aderir àquele negócio, após investir, porque os investimentos são altos, tá bom? Também direitos de suporte e acompanhamento oferecidos pelo franqueador e contato de todos os franqueados da rede e uma relação daqueles que se desligaram nos últimos 12 meses, né? Então, como eu falei para vocês, precisa estar especificado todo o suporte, tudo certinho, o que deve conter na circular de oferta de franquia. São todos esses requisitos que eu falei para vocês. E aí você vê que ele visa mesmo, né, fazer essa proteção do franqueado para que ele tenha total noção do que ele está aderindo, do negócio que ele está entrando, porque realmente são muitas especificações que precisam estar contidas neste instrumento, porque é um contrato, né, que vincula muito as partes e que tem uma durabilidade muito maior, tá bom? Eu também queria falar para vocês, né, 2 cláusulas que é importante de estar nesse contrato de franquia, que é a cláusula do know-how, né, como eu falei para vocês, que vai ter toda essa transferência, né, da questão de todos os procedimentos, qualidades, de padrão ali do franqueador para o franqueado. Só que, por exemplo, quando esse contrato foi extinto, né, e aí você fez toda essa transferência do know-how, como é que fica essa relação entre as partes depois, né? Por exemplo, às vezes a empresa franqueadora, ela tem ali um segredo, né, industrial, um segredo dentro do seu produto e ela passa isso para o franqueado na hora que o franqueado adere, né, à franquia e depois que acaba esse contrato, ela não quer que esse segredo ali de como é feito, por exemplo,
um produto, como é feito um alimento, seja passado. Então, é importante que dentro desse contrato, né, esteja essa cláusula da proteção, que após, né, a extinção do contrato, haja uma cláusula de confidencialidade, né, de segredo de todas as informações que foram passadas do franqueador para o franqueado. E aí também é importante, né, ter uma cláusula da atividade concorrente do franqueador. O que seria isso? Quando você é uma empresa que é detentora, né, de uma marca e aí você trabalha com esses contratos de franquia e aí um franqueado ele entra para o seu negócio, aí ele vê como é que funciona e aí passado um tempo ele sai do seu contrato, ele, né, acaba extinguindo ali a franquia e aí ele abre uma nova loja, um novo estabelecimento. E aí nesse novo estabelecimento ele tenta ali trazer algo que era praticamente bem igual ao modelo de negócio, né, que você tinha no contrato de franquia com ele. E aí isso pode acontecer, né? E aí talvez gerar uma concorrência desleal ou algo desse tipo. Então é importante que dentro do contrato também tenha essa cláusula, né? Trazendo essa especificação de que não poderia, né, ter o franqueado abrir algum negócio exatamente ali copiando, né, que a gente chama no direito da moda, que eu vou falar para vocês na próxima aula, copiando ali o trade dress, que é o conjunto imagem da empresa, para abrir um negócio muito similar ou muito parecido, que possa estar utilizando questões que ele aprendeu ali com a franqueadora, para que evite realmente esse tipo de situação. Então, essas duas cláusulas, né, são muito importantes e precisam ser observadas dentro deste contrato. Outra questão importante que eu queria falar com vocês, que até ela foi introduzida, né, por essa nova lei das franquias, né, de dezembro de 2019, é em relação à questão trabalhista. Existia uma dúvida, né, e se falava sobre isso, apesar de que no meu entendimento isso já era incabível até antes, mas a lei de franquias ela veio para deixar isso bem claro, né, especificado dentro da legislação, mas as pessoas tinham uma dúvida, né, sobre se existiria ou não uma relação trabalhista, né, entre o franqueador e o franqueado e os funcionários do franqueado, porque como o franqueador vai estar passando ali, né, todo um treinamento, ele vai treinar os funcionários do franqueado para passar os padrões de atendimento, de qualidade, fornece todo esse suporte, né, se teria ali ou não uma relação de trabalho, tá? E aí já veio, né, especificado na lei que não existe, tá? Não há relação de trabalho entre o franqueador e o franqueado ou entre o franqueador e os funcionários do franqueado, mesmo que eles venham, né, a ser treinados pela empresa matriz, né, pelo franqueador, que é o que realmente costuma acontecer. Porque como há uma transferência do know-how, é necessário, né, que o franqueador ele faça esse treinamento para que a empresa franqueada e os funcionários possam entender, né, a essência daquele negócio para poder reproduzir ele de forma fiel. O artigo 7º, parágrafo 1º, ele também traz uma inovação, tá? O artigo 7º, parágrafo 1º da Lei de Franquias de dezembro de 2019, que é a questão da possibilidade, né, do uso das cláusulas de arbitragem dentro dos contratos de franquia. Antigamente a gente não tinha, né, essa previsão, então é uma questão bem inovadora, né? Nós sabemos que a gente tem já essa tendência hoje, né, de trazer essa questão da conciliação, da arbitragem. É um dos princípios assim, que vem aí no Código, né, de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, é tentar trazer entre as partes, né, a conciliação, a arbitragem antes também de procurar o Poder Judiciário. Então, assim, a gente sabe, né, que a conciliação ela pode ser feita no Poder Judiciário também, ou antes, né, entre as partes, e a arbitragem é onde vai ser escolhida ali uma câmara de arbitragem, né, para poder fazer a solução dos conflitos entre as partes. Então, essa é uma cláusula bem interessante também que veio, né, aí com essa nova lei das franquias.
Então, é bem importante de ser observado, porque você, né, como advogado, pode estar incluindo, mostrando para os seus clientes essa possibilidade também, que aí tendo um problema, né, ali um conflito entre as partes, vocês conseguem resolver de uma forma melhor, mais rápida, né, dentro de uma arbitragem, não necessariamente tendo que levar tudo para o Poder Judiciário. Então, como eu falei para vocês, né, o franqueador ele vai precisar ensinar mesmo o franqueado todas as questões em relação à sua marca, para que o franqueado possa manter ali um padrão de atendimento e de qualidade. E essa vai ser a maior característica do contrato de franquia, que é a transferência completa do know-how, tá bom? E aí isso é bem importante. Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai comentar agora, para finalizar essa aula, um pouco das principais diferenças, né, entre o contrato de licença de uso de marca e o contrato de franquia. E aí, com isso, a gente já faz uma recapitulação de tudo que a gente falou durante essa terceira aula sobre esses dois contratos que são bem importantes, tá bom? Então, nós falamos sobre o contrato de licença de uso de marca e o contrato de franquia. Vamos ver então quais são as principais características, né, que diferenciam um do outro. Então, o contrato de licença de marca, ele vai ser um contrato, né, que ele vai, onde o licenciado, ele vai fazer um contrato com o licenciante para explorar comercialmente, geralmente de forma onerosa, aquela marca do licenciante, por ser uma marca já conhecida, de valor notório, que vai agregar valor para a marca do licenciado. E aí esse contrato, ele é feito sem muitas regras, é um contrato onde o licenciado ele tem mais liberdade de propaganda, liberdade de uso, ele não precisa, né, seguir um padrão de qualidade, de atendimento, que é totalmente exigido, né, pelo licenciante. Não há essa exigência, não há essa transmissão do know-how, que é o contrário do contrato de franquia, que, como eu falei para vocês, exige essa transferência completa do know-how, de um padrão completo de atendimento, de especificações, de qualidade, até mesmo, como eu falei para vocês, de até exigir, né, que o franqueado compre os produtos, matéria-prima de uma determinada marca. Então, é um contrato que obriga mais as partes. Em relação à propaganda também, como eu falei para vocês, né, no contrato de licença de uso de marca, o licenciado ele pode usar a marca do licenciante para fazer propaganda de forma mais livre. Já o franqueado não, ele precisa, né, pagar ali para o fundo de propaganda da franquia, que vai fazer uma propaganda mais unificada. Como eu falei para vocês também, o contrato de licença de uso de marca, ele é um contrato que ele tem uma duração de tempo menor, né? Porque ele vai ser assim, durante um determinado período de tempo, aonde aquela marca vai estar usando, né, a licença da marca do licenciante, e é um contrato que traz menos obrigações, então ele vai ter só a retribuição por meio dos royalties. Já o contrato de franquia, né, ele é um contrato que vai perdurar por mais tempo, é um contrato onde você vai ter uma especificação maior e aí você vai ter uma obrigatoriedade, né, de cumprimento de determinadas questões, por isso que é tão importante a circular de oferta de franquia. Porque com essa circular de oferta de franquia no contrato de franquia, você tem consegue trazer, né, uma maior ciência para o franqueado de todos os termos e condições que ele vai estar assinando, já que é um contrato que perdura por mais tempo. Então, essa foi a nossa terceira aula sobre esses dois contratos empresariais tão importantes para as empresas do mundo da moda. Vamos então agora responder um quiz para testar os conhecimentos das últimas aulas que nós tivemos aqui do curso de Direito da Moda. Qual é o decreto que dispõe sobre as compras online, as compras na internet, mais conhecido como e-commerce? Já sabe qual é a resposta? Isso, a resposta é o Decreto-Lei 7.962 de 2013, que, como eu expliquei para vocês, é o decreto que a gente tem hoje que regulamenta todas as vendas feitas em plataformas de e-commerce pela internet. Próxima pergunta.
Qual é o prazo de arrependimento para as compras online? 7 dias, 5 dias, 10 dias ou 15 dias? Já sabe qual é a resposta? Então, como eu expliquei para vocês, o prazo para arrependimento das compras online é um prazo diferente da venda presencial e é de 7 dias. Vamos para a próxima pergunta. As lojas que vendem pelo Instagram, que solicitam que o consumidor pergunte o preço por direct, estão A. Em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, em desconformidade, não há previsão na lei sobre este assunto ou é facultativa a loja informar o preço? Já sabe qual é a resposta? Então, também, como eu expliquei para vocês, estão em desconformidade, visto que o Código de Defesa do Consumidor exige que todas as qualificações do produto, inclusive o preço, devem estar sempre atrelados ao mesmo quando ele está sendo comercializado e exposto ao consumidor. Agora, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente estudou até aqui. Nós começamos o curso falando, né, sobre o conceito de direito da moda, explicando sobre quais são as relações do direito com a moda, sobre como ele surgiu, comentamos o caso da Labotan com a Yves Saint Laurent, que foi o caso da onde se originou, né, o direito da moda nos Estados Unidos. Também falamos um pouco sobre o contrato do digital influencer, falamos sobre as principais cláusulas que precisam estar contidas nesse contrato, sobre as questões relacionadas à responsabilidade civil, sobre as questões relacionadas também às vendas digitais, né? Como que tem que ser feita essa sinalização pelo digital influencer dentro do ambiente ali do Instagram, das redes sociais. Também falamos um pouco nas últimas aulas sobre o contrato da modelo, né, do profissional modelo. Falamos sobre como que tem que ser feita esse contrato, né, como que tem que ser feito esse contrato. Falamos sobre as formas, né, que esse contrato pode vir a ter, que é tanto de natureza civil, né, que é o contrato de agenciamento, quanto de natureza trabalhista, que é o contrato regido ali pela CLT. Também falamos em relação aos profissionais modelos que são menores de idade, né? Que eles necessitam de uma autorização, né? Um alvará judicial para que eles possam exercer a profissão, que tem que ser expedido, né, pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude e que tem que ser observada todas as normas ali do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que esse profissional modelo que é menor, né, de idade, criança e adolescente, possa estar ali desempenhando essas funções. Falamos também que o Código de Defesa do Consumidor pode ser atrelado, né, pode ser aplicado dentro da relação do modelo com a agência em determinados tipos de casos, né, quando a agência e o modelo configurarem como consumidor e fornecedor de serviço nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Também comentamos nas últimas aulas sobre alguns contratos empresariais. Falamos sobre o contrato de licença de uso de marca e o contrato de franquia. Eu trouxe as principais diferenças entre os dois contratos, principalmente, né, na questão da transferência do know-how, e falamos sobre quais são as peculiaridades de cada um e como que tem que ser feito e elaborado esse contrato, e principalmente da especificidade maior do contrato de franquias, que é a circulação de oferta, que tem que ser emitida, né, para o franqueado com 10 dias de antecedência da assinatura do contrato, sob pena desse contrato ser nulo. Nessas próximas aulas, nós iremos tratar agora sobre as questões relacionadas à propriedade intelectual. Iremos falar um pouco sobre os direitos autorais, sobre propriedade industrial, onde iremos falar sobre registros de desenhos industriais, registros de marca e indicações geográficas. Também iremos tratar um pouco sobre a concorrência desleal e iremos falar sobre o trade dress, que é uma prática que entra dentro da concorrência desleal, né, e que a gente já tem até entendimento jurisprudencial do STJ sobre o assunto. Então, com isso encerramos a nossa terceira aula e eu agradeço a atenção de vocês. Lembrando que as aulas do Saber Direito podem ser acessadas pelo YouTube. Até a próxima aula!
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.